Olá, olá, boa tarde para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu. Estamos iniciando agora mais um programa Vozes da Publicidade. E estamos recebendo aqui nos estúdios o Regis Rogério Rocha, mais conhecido como Rocha, né? Rochinha, Rocha. Rochinha não tem nada. Rochão. Seja muito bem-vindo nessa tarde aqui nos estúdios do Diário do Iguaçu. Boa tarde aos telespectadores, boa tarde a vocês que fazem essa função bacana, né, que é o jornalismo. E não existe meio de comunicação sem o jornalismo e nem sem a área comercial. Então, esse casamento, eles andam junto, né? E sem a produção industrial, fazer jornalismo e fazer jornal, os meios de comunicação, eu te digo que fazer jornal é uma arte. É uma arte, né? Tem que ser artista, tem que ser. É uma coisa assim, bem. Já foi bem mais complexa. Hoje ainda continua sendo, né? Mas o jornal tem um papel fundamental na comunidade, onde não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E vai continuar por muito tempo essa força. Seja ele no impresso, no digital, seja nas plataformas, o jornal sempre vai ter sua força. Rocha, para a gente iniciar esse nosso quadro aqui, a gente fala sobre publicidade, né? Antes da gente entrar nessa área da agência que o senhor tem, quero que o senhor conte um pouco para nós sobre a tua experiência na comunicação, no jornalismo. Então, primeiro tira o senhor, né? Até tu pode me chamar de senhor depois de contar essa história toda aí. Tá legal, bom. legal, sabe que a gente faz o que gosta, né? Uma cachaça. Eu comecei em 83 na RBS TV Cruz Alta, que foi a quinta emissora do grupo, na época era Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Existia a RBS Porto Alegre, Caxias, Pelotas, Passo Fundo e Cruz Alta. Depois veio Santa Rosa, Erechim, veio diversas, Rio Grande, né? Mas a televisão Cruz Alta foi, numa época, nos tempos áureo, era um dos maiores faturamentos, só perdia para Porto Alegre, Caxias e Blumenau. Hoje, infelizmente, essas emissoras, elas enxugaram muito. Mas depois na televisão teve um momento muito forte, né? Até os anos 2000, né? 2010, e aí com a vinda das redes sociais, com as plataformas, ela não perdeu força, ela teve uma diminuição do seu consumo, né? Mas a televisão, todos os veículos ainda continuam com muita força, os veículos de massa. Eu sou um defensor muito forte dos veículos de massa, porque o jornal deixa registrado, né? A televisão deixa, né, fotografado, deixa ali a imagem, né? E a rádio deixa a voz. E as redes sociais, elas caminham muito rápido e acabam sendo deletadas, né? Mais descartável. Mais descartável, claro que tem como tu buscar de volta. Mas eu comecei na TV Cruz Alta, aí logo 2 anos, 1 ano e meio na TV Cruz Alta, fui promovido para uma sucursal muito forte, Santo Ângelo, que é próxima à sua cidade natal, lá, né? Sim. Próximo de lá, uma região muito forte do agronegócio, da agricultura. Depois de lá, devido ao sucesso em Santo Ângelo, umas feiras fortes que existiam, a gente teve muito sucesso lá, fomos para a emissora de Bagé, fomos ao outro lado do estado, quase divisa com o Uruguai, uma região muito forte na pecuária, mas também uma região muito difícil de trabalhar. Ficamos lá 7 anos com muito sucesso, muito. Bagé, eu diria assim, me marcou muito, tirando a minha cidade natal, que é Cruz Alta, agora esses 33 anos aqui em Chapecó, que passa muito rápido. Bagé me deixou, porque lá eu cresci muito profissionalmente, conquistei muitas coisas na televisão lá. E tanto é que de lá eu fui promovido de sair da fronteira, do extremo sul do Rio Grande do Sul, fui direto para Florianópolis, promovido, né? Aí Bacana. trabalhei na RBS TV em Florianópolis, onde nós comandávamos, eu era diretor de todas as emissoras comercial, de todas as emissoras do interior. Criciúma, na época, Joinville, Chapecó e Blumenau. Naquela época não tinha RBS TV Joaçaba. Fizemos um trabalho muito bacana, 2 anos lá, e aí veio as reengenharia, né? Não sei se é da época de vocês, mas o Brasil passou por reengenharia nas empresas, todos os tipos de empresa, não só de comunicação, mas todas. Aonde se ganhou profissionais, mas se perdeu muito profissionais com a tal reengenharia. E lá perdemos vários colegas
profissionais que acabaram sobrando com essa tal da reengenharia, que isso aí só perdeu bons profissionais, muita gente sabe disso. E aí eu acabei, a minha função também, ela acabou sendo redimida por outras áreas, mas a empresa quis que eu permanecesse. Na época me ofereceu Santa Cruz do Sul, Porto Alegre, Gravataí e Chapecó. E eu vim para Chapecó para ficar 2 anos. Só por isso. E isso foi em que ano? Foi em 2000, na época de 92. Era para ficar 2 anos aqui, então. 92, 93. Para ficar 2 anos, eu vim para dirigir o jornal. Olha como é que era, para te ver. Ó. Quando eu vim dirigir o Jornal Diário Catarinense, nós éramos a equipe de 25 pessoas no diário. Nossa. Era 2 equipes de jornalismo, 2 fotógrafos, o Alcibiades, que tu conhece. Sim, e nosso colunista. Foi meu colega, muitos outros, né? Era 2 jornalistas, 2 fotógrafos, uma equipe de 10 pessoas no telemarketing, uma equipe de assinatura, uma equipe eu na área comercial com mais 5, 6. Olha como era. Hoje, fervia aquilo. Fervia. Nós tínhamos uma estrutura muito forte do Diário Catarinense, que foi um jornal muito forte. Sim. Hoje ele está mais no litoral e está mais online. Aí vim dirigir, devido ao sucesso que a gente teve, graças a Deus, no Diário Catarinense, e era o grupo, né? A RBS, você sabe, né? Que era rádio, jornal, televisão, e continua sendo hoje, né? Com as redes sociais, mais agora. E aí os diretores acharam por bem eu assumir a RBS TV Chapecó, a área de comercial e marketing. Aí, juntamente com a Rádio Atlântida, né? Que era junto lá a direção. Aí ficamos mais uma temporada lá, com a Rádio Atlântida e a RBS na área comercial, na direção de marketing e comercialização. E ali foi, o meu ciclo parou ali. Daí fiquei mais uns 4 anos ali. E aí acabei me desligando. E dali eu fui para o SBT, que era muito forte, continua sendo hoje a ND, né? Sim. Então hoje elas travam muito forte as audiências e a concorrência. Acabei indo lá, fiquei mais, na época era SBT, né? Depois veio ND, depois veio Record. Aí fiquei mais 3 anos, 4 anos, fui diretor lá. Comecei na área comercial e acabei saindo de lá como diretor regional. Também pedi para sair. E aí depois disso, por vontade própria, eu fui... não fui. O Diário do Iguaçu, o Leno, me convidou para dirigir o jornal aqui, para fazer um projeto de 1 ano. Nossa, que bacana. E aí, fiquei na direção comercial aqui, fiz uma aproximação muito legal, na época a administração do João Rodrigues, era o primeiro mandato, o segundo dele, o jornal, com o Leno, fizemos um trabalho bacana com o município, de aproximação com o governo municipal, com a comunidade, e fiquei 1 ano, para ficar 1 ano, fiquei 1 ano e meio, aí pedi para me desligar, porque o meu projeto era abrir uma agência, né? Era abrir uma agência de publicidade e propaganda. E aí eu saí do diário, mas fui para uma outra empresa de agência de publicidade, fui convidado para ser gestor. E eu fui, sabe por quê? Porque eu queria pegar o know-how novamente, porque na época, como vivi nas agências do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, enfim, Caxias, Passo Fundo, as agências naquela época era muito manual, muito papel, né? Muita coisa, muita gente, né? E nessa época já mudou, então? Não, já nossa, tinha sido... Aí nessa época eu fui para a agência, já tinha dado um up muito forte. Já diminuiu pessoas, já diminuiu muita coisa que era papel, a informática, a computação. Aí eu fui para fazer lá na época, que não existe mais, com um grande publicitário que foi aqui em Chapecó, o Jorge Furtado, fui para a Fox. Fiquei 1 ano e meio, daí eu me desliguei e pedi para sair e abrir a R3 Marketing Propaganda, que já estamos de 2007 até agora 2025, vamos completar 18 anos no mercado. E aí nesse meio tempo a gente também criou a R3 Produções e Eventos. Então uma trajetória bacana. Nesse interface eu dei aula no Exponencial, na época tinha o curso, né, a faculdade Exponencial, na administração. Também viajei 2 anos para Joaçaba, que lá nós fundamos o curso de Publicidade e Propaganda, que o coordenador veio da USP de São Paulo. Para você ter uma ideia, a faculdade de Publicidade e Propaganda no Oeste Catarinense foi a primeira em Joaçaba. Primeira que se formou, como foi a primeira faculdade de jornalismo aqui em Chapecó, formada por profissionais daqui mesmo, que foi a primeira de jornalismo na região oeste, tirando acho da 116 para baixo,
para cá, da região noroeste, Paraná e sudoeste, aqui também, Rio Grande do Sul, foi uma faculdade de jornalismo a primeira em Chapecó e a publicidade a primeira em Joaçaba. E como é que você se sente fazendo parte de toda essa história? Eu gosto muito, eu adoro o que faço, né? Tanto é que mesmo com as novas tecnologias, a evolução, a gente procura aprender, que, eu vou dizer uma coisa, nós somos eternos aprendizes na nossa Sempre, área, né? Na nossa área, porque é diferente de trabalhar numa empresa que produz um certo produto que é aquela mesmice. Nós trabalhamos num produto chamado comunicação, que é abstrato. Passou, não volta. O que os teus colegas aqui da área comercial não vendeu hoje, não é como no mercado, se não vendeu hoje os 5 quilos de arroz, Ainda serve. serve para venda outra hora. O veículos de comunicação é um produto abstrato. Se não vender o espaço na televisão, se não vender o espaço na rádio, se não vender os espaços no jornal, ele não volta mais. Então, eu diria assim para ti, vender veículos de comunicação, fazer veículos de comunicação é a mesma coisa que vender Bíblia, né? Não é fácil, né? Então, assim, ser um vendedor tem produtos ótimos. Agora, tu produzir marketing, trabalhar em comunicação, vender meios de comunicação, trabalhar nos meios de comunicação, tu não tem hora, não tem dia, tem que ser apaixonado, né? É verdade. E eu, assim, a minha família que eu construí, a minha esposa me conheceu fazendo isso. Senão, quem sabe... Não daria certo, não talvez. daria certo, como já não deu para vários colegas hoje. Sim. Que eu sei. Para entender a área, né? Tudo não é diferente também, né? Se teu esposo, enfim... Ele não é da área. Não é da área, mas te entende, né? Entende. É a mesma coisa, minha esposa não é da área e me entende. E participava nos eventos, tem outros que vai, não vai. Hoje não é tanto, né? Mas ela me conheceu fazendo isso, e teu esposo também deve ser a mesma coisa, a namorada do nosso colega ali deve ser a mesma coisa, para nos entender. Mas tu hoje construir uma família nessa pegada que a gente faz não é fácil. É muito intenso, né? Trabalhar com comunicação, estar envolvido na área, é muito intenso. Tanto é que tu me ligou, esse trabalho é para ter feito na semana passada, né? Surgiu aí o incidente do avião. E vocês devem ter ficado envolvidos manhã, tarde e noite. Isso. E eu tenho uma coisa para te falar depois sobre um case muito legal aqui do Diário. Que bacana. Muito legal, muito legal. Mas, Rocha, fala pra gente sobre a R3, né? O significado da R3, então. Regis Rogério Rocha, vem do teu próprio nome. Que não foi criação minha, né? Não foi? Não, foi uma... Tu vê como é que é as coisas, né? Um amigo meu, né, que era um jornalista, que é conhecido, vocês devem conhecer, né? Na época, escreveu aqui no Diário, vários jornais, que era o Marcos Schettini. Vocês devem saber que ele é colunista e tal, meio, né? Malucão, corrido, sempre naquela loucura dele. E aí, disse, Rocha, está fundando a agência, já tem nome. Disse, não tem nome não, estou pensando. Claro que tem, rapaz, bota lá. Ele me chamava de 3R. Vem cá, 3R. Bota lá, R3 propaganda. E tu gostou? Eu gostei. E deu certo, né? Deu Tanto certo. que são 18 anos. Então eu sou muito humilde dizer que eu não criei. Foi uma sugestão do Marcos Schettini e eu usei e deu certo até hoje. Graças a Deus, a gente está no mercado aí. E como tu sente o mercado hoje, com todas as mudanças que a gente viveu? Olha, o mercado, ele cresceu muito, né? As mudanças vieram muito fortes, as tecnologias, né? Os veículos tiveram que se modernizar, não é diferente do jornal, né? Vocês têm aí várias ferramentas hoje para comunicar o jornal. As televisões nem se fala hoje. Tu vê, a televisão antes era só, tu ia ali no aparelho ligar. Hoje tem várias plataformas, tu vê programas da televisão, tu lê o jornal hoje de 15 dias atrás através das plataformas de vocês, né? Exatamente. E a televisão não é diferente, o rádio não é diferente. Então essa mudança, para muitos que não acompanharam, muitos publicitários, muitas pessoas da área de comunicação que não acompanharam estão fora, né? E eu vou te dizer assim, se nós não pegássemos aqui não é diferente, o eixo das redes sociais, com certeza o Diário do Iguaçu estaria patinando hoje, né? E graças a Deus está lá suas redes sociais funcionando, que é um baita auxílio, mas foi um desafio muito grande. Hoje, eu vou dizer não é que a gente perdeu o mercado de Chapecó, a região, é um mercado muito diferente da região sul. Graças a Deus, quando vem as crises, aqui dificilmente vem, porque
é uma região diferenciada, né? Do agronegócio, de vários tipos de trabalho e de segmentos. Mas os veículos tiveram que acompanhar isso para superar a entrada das redes sociais, que foi muito forte. Hoje já não está sendo tanto, né? Hoje o Facebook, né, não é tudo aquilo, a gente sabe disso. Hoje é o Instagram, né? Quem sabe, eu não sei o que vai ser amanhã, mas eu acredito e tenho certeza que os veículos, as rádios, com essas mudanças que aconteceu, se reinventaram. O jornal se reinventou, as rádios se reinventaram, as televisões se reinventaram. Porque, eu vou te confessar, teve uma época que era muito fácil fechar meta em veículos de comunicação. Né? Porque todo mundo queria anunciar em rádio, jornal, televisão. Hoje é disputado porque tem várias plataformas, né? E tem várias rádios. Antigamente era o diário, né? Hoje tem vários jornais, hoje tem várias rádios, hoje tem várias televisões. O mercado cresceu, mas automaticamente cresce as concorrências, né? E essa verba é disputada mais. Pelos mesmos, a verba, os mesmos clientes que cresceram, veículos individual. Mas, em contrapartida, entrou muitos veículos novos que disputam a mesma verba. Entendeu? E diante de tudo isso, como o senhor Rocha, Rocha acredita que deve ser o profissional? O profissional hoje de comunicação, e eu digo todos, né? Que vocês, eu vou dizer uma coisa muito interessante. Todos nós somos vendedores, viu? Inclusive vocês. Todos nós somos vendedores. Falando com alguém da área comercial, você já enxerga isso. Assim, eu vou dizer por que vocês são vendedores. Vocês, o administrativo, o diretor. Todos são, sabe? Porque se não tiver um produto bom, se tu não fazer um produto bom jornalisticamente e ir para o mercado bom, o profissional demais pode ser o Washington Oliveto, pode ser o melhor, né? Pode ser o Bambambam. Ele não vai vender porque o produto não é bom. Se não tem um produto bom, pode ser a melhor área comercial do mundo. Não adianta. O melhor diretor comercial, o melhor gerente comercial, o melhor executivo de contas, pode ser o melhor. Se não tiver um produto bom, por que eu leio todo dia o Diário do Iguaçu? Porque ele é bom, entendeu? Ou assisto a televisão tal, porque ele é, ou lá, não é sempre, ou escuto uma rádio tal. Por isso que eu te digo, então, o profissional, o veículo começa pelo veículo. O profissional... Por que a gente está nesse tempo aí? Porque a gente tem que ter credibilidade, tem que vender a coisa certa, tem que vender o produto certo. Um profissional de jornal tem que saber a abrangência, índice de leitura, quantas páginas do jornal, quantas colunas o jornal tem, qual é a segmentada economia, social, né? Lazer. Televisão, um bom profissional tem que saber a abrangência da televisão, qual é a audiência do programa tal, né? Qual é os programas locais, entendeu? A rádio, temos diversas, rádio, AM, FM, agora não tem mais AM, tudo é FM. Qual é a abrangência do segmento jovem, qual é o segmento para terceira idade, qual é a rádio que pega todas a abrangência, se é só Chapecó, a região. Então, o profissional tem que saber as características de cada veículo. Não é vender. Nós temos que vender conhecimento. Chegar lá e convencer o produto, através do nosso produto, nós como agência, nós temos que saber, eu principalmente, eu sei vender o Diário do Iguaçu, eu sei vender todas as rádios. Mas qual é a rádio tal, que é boa nesse público, nesse bairro ou nessa cidade, tal. A televisão, qual é o horário que é mais audiência entre elas, tais, eu não vou citar canais aqui para não... Tais canal, não, esse canal tem audiência aqui, entendeu? Isso que é legal, Rocha, isso que o profissional tem que saber. E tu acha que os profissionais de hoje, eles sabem isso? Eles têm domínio disso? Olha, eu dei aula na faculdade lá, e na época eu dava aula, eu batia muito numa tecla. A comunicação regional. O profissional, ele tem que conhecer, e eu acho que às vezes deixa um pouquinho a desejar. Ele tem que conhecer bem o produto, conhecer o veículo que ele vende, conhecer o produto que ele vende. Então, e assim, eu vejo isso, eu vou te afirmar uma coisa que tu vai concordar comigo, que na área de jornalismo vem muitos profissionais, tá aqui um dia, tá numa outra rádio, tá na televisão,
vai aqui promovido, vai para outra cidade. Tem vários colegas que a gente vê nos canais, Sim. nas rádios, vocês mesmos, trocam DVMs porque vocês estão num jornalismo forte. Agora, se tu pegar em Chapecó, todos os pessoal das áreas comerciais, das áreas de venda e marketing, praticamente são os mesmos. Eu percebo, e quando dei aula eu sei disso, e nas palestras eu bato muito nessa tecla, que não se forma atendimento nas agências, atendimento, que a pessoa que atende o cliente, que vai buscar o cliente também, não se forma atendimento para veículos de comunicação, profissionais para as áreas comerciais, porque o primeiro sonho, e tu vai concordar comigo, vocês vão concordar, quando o pessoal sai do jornalismo, quer ser já está na vitrine. Já quer estar na vitrine, já quer ser um William Bonner, quer ser um chefe editor, quer ser um produtor. Mas existe um caminho para se trilhar. Por isso que eu te digo, ó, as universidades, e tu sabe, teve lá, eu não fiz jornalismo, mas fiz as pós dentro da área, elas às vezes deixam a desejar para dar o início. Como é que se produz essa carreira? Não adianta eu sair lá fazer 5 anos achando que eu vou pegar o lugar do Boninho lá agora no SBT. Não. Todo mundo quer ser um Boninho, né? Não, mas tem que saber o caminho. E às vezes tem veículos fortes, como a gente tem em Chapecó, eu digo, sabia, né? Você sabe mais que eu, que essa região oeste, Chapecó é a região oeste, é o segundo maior polo da comunicação de Santa Catarina. Sim. E aqui nós temos, aqui eu daria para fazer estágio com toda essa galera da publicidade, mas tu não vê muitos profissionais, tu vai ver, se tu fazer um encontro diário, fazia muitos encontros, continua fazendo, tu vai ver o pessoal da área de marketing e vendas, praticamente são os mesmos. Tanto de rádio, jornal, televisão. Só isso que eu tenho a sugerir assim, para os veículos de comunicação, para as universidades. Cria um pessoal de atendimento, profissionaliza o pessoal na área de marketing, porque é uma área que dá dinheiro. Não, pode ser que hoje não dê, mas dá dinheiro, porque tu faz o teu salário, tu faz, né? E é a única coisa que eu vejo que ainda tem que melhorar. E tem que haver, então, um interesse, uma disposição. Porque ninguém quer. Se tu analisar, e tu vai, de repente, concorda comigo, tu vai ver que o pessoal dos próprios bancos da universidade, tu passou por isso, quando falam com área comercial, eles meio, né? Ou área de marketing, ou área de atendimento, ir buscar anúncios, ou vender, ou né, buscar novos anunciantes, eles ficam assim, né? Não, eu quero, no jornalismo, eu quero ser uma editora, eu quero ser um repórter, eu quero ser um repórter fotográfico, eu quero ser um bom cinegrafista, ou quero ser um bom produtor. É assim, né? Até dá o choque de realidade, dá né? Um choque. E tu sabe bem nesse choque, né? E às vezes a pessoa se decepciona, que poderia ser um bom profissional, mas ele não é falha dele. Ele daqui um pouquinho não teve o processo dentro da universidade. E a gente sabe que não é criticar as universidades. Sim. Elas não trabalham muito as realidades regionais. Tem que começar pela região. Eu tenho vários colegas. Marcos Lozecan foi meu colega. Tem diversos. A Sônia Brite foi minha colega de porta. Ela era jornalista e eu era da área comercial. Nós cedávamos. Né? Aí vai, o que escreve para vocês hoje, o Alcibiades foi colega. Nossa, tanta gente. O Quirino, que fazia o SBT, o JB Teles, todos povo, tudo foi lição, entendeu? Mas eu era vendedor. Eu aprendia com eles. Tanto é que em televisão, quando eu comecei em televisão, eu sempre fui na área comercial, nós vendíamos baile deputante, cobertura jornalística. Eu ia com o pau de luz, né? Ia com a câmera, ajudar o pessoal. Na hora de editar, eu ia lá fazer. Então, eu tenho para te dizer assim, eu tenho muito orgulho de dizer que se tivesse começar tudo de novo, eu faria tudo de novo. Hoje, que bacana isso, Rocha. Porque eu faria tudo de novo, sabe por quê? Você vai perguntar, o que tu fez na televisão? Eu fiz tudo. Eu dirigia carro no início, era da área comercial, marketing. Dirigia carro, ajudava a produção, puxava fio. Numa época, uma equipe de jornalistas ia numa Kombi de 5, 6. Era o motorista, auxiliar de cabo, o VT do tamanho daquela mesa, a gente tinha que 2 carregar, pau de luz, fazia baile deputante 4 horas gravando, depois ficava
uma semana editando. Eu fiz tudo. Hoje a gente vai com o celular, né? Celular. E faz aqui, ó, 2 câmerazinhas digital. Faz lá que são a qualidade. Hoje as câmeras do telefone facilitam melhores que as câmeras profissionais. Sim. Mas eu digo isso porque a gente teve esse início, sabe, desde o início, da base. E tem essa bagagem toda para oferecer hoje, para ensinar também, né? Para ensinar. Esse público mais jovem. É muito legal tu começar aqui do diário. Comecei no jornal, ali, área comercial, fui indo, fizemos uma parceria. Não tinha vergonha de ver a máquina rodar lá, como é que fazia, como é que... Vinha aqui com a Sônia nessa sala, aqui muitas vezes, acompanhar as matérias. É isso que o profissional tem que sair. Não pode sair da universidade achando que ele sabe tudo e querer começar de diretor, ou diretor-editor. Então, eu acho que assim, ó, a nossa função, a comunicação, essa função de vendedor nunca vai acabar. Nunca. Nós todos somos E vendedores. é indispensável. É indispensável. E eu sempre digo que todos nós da comunicação somos vendedores. Se você não fazer um produto bom, eu já falei. Mas assim, ó, é legal porque eu sou apaixonado por isso só por um motivo. Porque todo dia é uma história diferente. Que legal. Roger, estou amando ouvir a tua história e isso me inspira muito. Acredito que quem está assistindo vai aprender muito e também vai se inspirar. A gente já tem que ir se encaminhando para o fim, mas eu gostaria que você falasse hoje qual é o carro-chefe, qual é o forte da R3. Então, eu tenho 2 profissionais, nós temos a R3 e associados, temos bons profissionais comigo lá, o Adriano, que faz parte do grupo, tem o Cleiton, temos jornalistas, redatores que trabalham conosco. Hoje, nós atendemos prestação de serviço, somos, sem falsa modéstia, especialistas em eventos, né? Gestão de eventos, tanto é que a gente tem a R3 Produções e Eventos, que é um outro CNPJ, que quando vem o evento a gente desenvolve toda a logomarca através da agência, toda a logomarca, todo o material que precisa desse evento na R3 Marketing e Propaganda. Se vir pronto outra gente, a gente só faz a gestão do evento, não tem lá. Então a gente hoje se especializou em eventos do agronegócio, eventos da prestação de serviço, eventos para entidade. E a R3 Marketing e Propaganda, hoje nós trabalhamos com vários clientes da prestação de serviço, do comércio, da indústria, da construção civil, né? Já tivemos experiência com o teu colega ali, fazendo alguns trabalhos nos clientes nossos. Então a gente tem um mix de cliente legal. Clientes que hoje estão fortes no mercado. A gente trabalha com todos os clientes, porque eu sou da seguinte forma. Cliente pequeno, médio e grande. Porque se cliente, tudo é cliente. Tudo é cliente. E uma coisa, o cliente grande, só tu pensar no cliente grande, tem 6 clientes grandes, 5 clientes grandes, e um dia tu perde o maior deles, tu patina. Então eu prefiro ter vários médios e pequenos, e claro, e os grandes também, e que não é o nosso caso, a gente trabalha para que não haja um baque. E hoje está muita coisa, muita terceirização, infelizmente com o Covid, nós fizemos uma gestão diferente nas agências, hoje é muitos profissionais trabalhando em casa e produzindo bem, entendeu? A gente tem uma equipe sólida, uma equipe boa, de conhecimento, de varia. Hoje nós atendemos clientes de hotéis, atendemos clientes de comércio, atendemos clientes da indústria, atendemos clientes do setor agropecuário, da construção civil. E a gente está no mercado sempre buscando, que não está fácil, não está. Não está fácil, que a economia não está ajudando muito, né? E agora esses adventos aí dos Estados Unidos, as políticas cambiais, em janeiro, fevereiro e março, já por natureza a nossa região não é legal, mas a gente acredita aí que a coisa vai bem. Mas a gente está bem estabilizado, a gente, graças a Deus, nas 2 empresas, a gente tem todas as nossas documentações em dia, pessoal bacana, e acreditando no mercado, sim. Tem alguma campanha que você gostaria de destacar, que você se lembra, que fez assim, que brilhou o olho? Nós tivemos, a gente tem e faz todo ano, que é toda a campanha publicitária. Agora a gente também envolveu a região do Paraná e a região do Rio Grande do Sul, que é a divulgação do Itaipu Rural Show. Né? Todo aquele envolvimento, desde o lançamento em dezembro, que acontece para a imprensa, que vocês todos os anos vão. Depois tem uma integração muito forte que a Cooper faz com os profissionais, toda a imprensa. A gente consegue levar toda a imprensa de Chapecó, inclusive o pessoal que vai um mês antes lá em Pinhalzinho, para
para fazer uma festividade para os veículos lá e a gente consegue levar todos os profissionais de Chapecó lá, que a gente não consegue reunir aqui. E mais depois a campanha publicitária do Itaipu Rural Show, que é um case que já está há 18 anos conosco. Esse ano foi super movimentado, a nível foi muito grande a nível de participação de público. Temos várias campanhas do CDL, que a gente atendeu há muitos anos no CDL. Temos campanhas de eventos que veio de fora, eventos que eram o Encontro Sul Brasileiro de deputados e prefeitos da região do Mercosul, que acontecia aqui, que a gente fazia as campanhas, fazia os materiais, fazia o desenvolvimento. Tivemos vários anos atendendo um case, que é um cliente muito forte, e continua sendo Chapecó, utilíssima, na lógica de referência. Assim, tem vários cases legais hoje. A gente atende o Aura, né, com esse empreendimento que nosso colega ali foi junto conosco. Hoje atendemos o Secov, o Sindicato da Indústria das Imobiliárias e Incorporadoras de Chapecó. Então a gente tem um know-how assim bacana de conhecimento da mídia. Conhece, Rocha? O jornal, como é que funciona? Como é que se anuncia? Sei. Televisão, redes sociais. Sabemos também. Posso não saber tudo de redes sociais, mas meus colegas, os caminhos de anunciar, aonde tiver o resultado, a gente sabe. Um bom anúncio, aonde é a melhor parte. Então a gente tem que esse conhecimento, a gente dá segurança. A gente não quer ser um vendedor de propaganda. A gente quer, com nossa humildade, a gente quer ser um parceiro do cliente. Porque se o cliente crescer, ele tiver resultado, ele crescer, nós vamos juntos nessa mesma aura. Nós crescemos juntos. E hoje tu manter a estrutura está muito fácil. Tu tem que falar em parceria. Não ser simplesmente um vendedor de propaganda. Por isso que eu faço atendimento dos clientes. Tem os outros colegas fazem, mas eu gosto de fazer muito, porque eu sei qual é as necessidades. Bacana. E outra, eu tento incorporar toda a equipe no atendimento, para ouvir o cliente. Isso aí, Rocha. Muito obrigada. Gostei muito de te ouvir aqui. Obrigada pela troca, por todo o conhecimento compartilhado nessa tarde aqui no Diário do Iguaçu. Eu que agradeço a você, prazer em conhecê-la, já conhecia ali. Muito bom profissional, fizemos um trabalho bacana, conheço o Leno, tenho um carinho muito especial pelo Diário do Iguaçu, que eu tive aqui 1 ano e meio, aprendi muito. E o Leno é um cara que conduz o jornal. E não é só o Leno. Se o Leno não tiver uma equipe boa, de profissionais como vocês, nada vai. Tem que ter o time. Não é ela de cima para baixo, tem que ser aquilo que eu falei, né? De baixo para cima, né? Então é muito legal estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por ter vindo de volta a casa, visitar a casa. Joia. É isso aí. Boa semana a todos. Obrigada. E fique com Deus, saúde e sucesso, né? Obrigada. E o programa Vozes da Publicidade vai ficando por aqui. Em breve a gente volta com mais entrevistas. E para você se manter informado, acesse o site diregional.com.br e acompanhe o Diário do Iguaçu através das nossas redes sociais. Até mais!